Estamos iniciando mais um Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Todos são bem-vindos, irmãos, membros da nossa igreja, amigos nossos, amigos da igreja, parentes, familiares, colegas pastores que eventualmente nos acompanham. Todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020, são 15 horas, hora do pão, hora do alimento espiritual. É claro que estamos nos referindo à bendita palavra de Deus. Vamos passar este tempo juntos, na presença do Senhor, considerando sua palavra, aprendendo, compartilhando, partilhando deste pão espiritual que Deus nos deixou, que Deus nos legou, a palavra, a Bíblia, o texto que norteia a igreja, que tem os estatutos, os princípios, os testemunhos do Senhor para todo o seu povo. Palavra poderosa, inspirada pelo Espírito Santo, capaz de trazer salvação, edificação. Queremos, da parte de Deus, o fortalecimento espiritual, a nutrição para a nossa fé. Esperamos que Deus abençoe este Pão das Três. Esperamos que todos os que nos acompanham, todos que participam deste culto, deste encontro, sejam igualmente abençoados pelo Senhor. Nós vamos orar entregando mais esta edição do Pão das Três nas mãos de Deus. Vamos orar juntos? Nosso Deus, que prazer, que bênção estarmos juntos em Tua presença para mais esta edição do Pão das Três. Pedimos a bênção do Senhor, que seja dirigido pelo Espírito, guiado pelo Senhor. Em nome de Jesus, queremos celebrar o Teu nome, Te agradar, alegrar o Teu coração. Portanto, que este Pão das Três seja para a glória do Senhor, única e exclusivamente para a Tua glória. E esperamos as mais ricas bênçãos celestes a partir deste encontro, para cada um de nós que dele participamos. Te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Um dos hinos mais conhecidos do nosso cantor cristão tradicional. Eu convido a todos, vamos cantar juntos o hino 308 do nosso cantor cristão. Seguirei o meu bom mestre. Vamos cantar juntos? Se eu tiver Jesus ao lado e poder
poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar, irei. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jacó. O texto bíblico é Gênesis capítulo 32, de 9 a 12. Gênesis capítulo 32, de 9 a 12. E esta terceira estrofe do hino 308 tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. O hino todo, na verdade. Vamos ler Gênesis 32, de 9 a 12. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e, agora, me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Amém. 20 anos haviam se passado do rompimento da relação entre os 2 irmãos, Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos, filhos de Isaque, filhos de Rebeca. Jacó estava jurado de morte. O irmão Esaú, naquele episódio envolvendo a bênção de Isaque, em que Isaque abençoou Jacó pensando ser Esaú, depois que Jacó recebeu a bênção e Esaú percebeu que Jacó havia se colocado no lugar dele, Esaú disse, isso está registrado na Escritura: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então, usando aí uma terminologia popular, Jacó estava jurado de morte por seu irmão. 20 anos se passaram daquele
episódio daquela ruptura familiar. Nesses 20 anos, Jacó, ele partiu de Canaã e ele foi para a Mesopotâmia, terra dos seus ancestrais, né? Terra de Abraão e terra de sua mãe Rebeca. E ele partiu de Canaã para a Mesopotâmia. 20 anos se passaram, ele formou família, trabalhou durante os 20 anos para o seu tio Labão, prosperou, enriqueceu. É isso que aconteceu com Jacó. Deus o abençoou na Mesopotâmia. Mas havia chegado a hora de voltar a Canaã. Sim, a terra prometida, a terra da aliança, o povo não tinha diretamente a ver com a Mesopotâmia, mas sim Canaã. Então, chegou a hora de voltar a Canaã, para onde havia fugido de Esaú. A viagem de volta a Canaã obrigava Jacó a passar por onde? Pelo território de Esaú. Não tinha jeito. Era necessário passar pelo território de Esaú. Consegue imaginar o que estava se passando no coração de Jacó? 20 anos antes, havia partido ele só, de Canaã para a Mesopotâmia. Ele e o seu cajado. Agora, Jacó voltaria com uma família numerosa, 11 filhos, 2 mães, aliás, 4 mães para esses 11 filhos, né? 2 esposas, 2 concubinas, muitos empregados, rebanhos de todo tipo aí de animal de criação, animal de corte, animal para leite, animal para lã. Jacó havia prosperado. 20 anos antes, sozinho, ele partiu para a Mesopotâmia. 20 anos depois, ele volta abençoado, próspero, rico para Canaã. Um pouco antes do encontro com Esaú, Jacó teve de se haver com seu tio, Labão, que era tio e sogro, né? Pai de Lia e Raquel. Havia muita tensão no ar. Ele resolveu ali um entrave, uma confusão com seu tio e as coisas foram resolvidas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas não deu nem tempo do Jacó descansar e havia Esaú pela frente. Havia uma celeuma, né, para resolver. Havia um problema que se arrastava já por 20 anos. Não é fácil. Como estava o coração deste homem? O versículo 9 começa com uma oração. Gênesis 32, versículo 9. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. O que aconteceu então, irmãos e amigos que nos acompanham? Jacó orou. Então orou Jacó. Há muito significado nisso. Há muitas coisas que precisamos perceber neste ato. Não se tratava de uma oração qualquer. Não se tratava de uma oração desprovida de sentido. Não. Então, mediante as circunstâncias, mediante o histórico, diante do desafio que estava por vir, estava vindo mesmo, Jacó orou a Deus. Não a um dos muitos deuses cananeus,
e mesopotâmios. Não, orou ao único Deus, cujo nome é Senhor, Deus de seu pai, Deus de seu avô, Deus de Abraão, Deus de Isaque, a quem o texto bíblico aqui se refere pelo nome Senhor. À medida que o tempo foi passando, nós percebemos uma guinada no relacionamento de Jacó com Deus. Jacó foi um homem de muitas lutas, inclusive o episódio retratado neste capítulo 32, nós vamos falar rapidamente sobre isso, aquele que lutou com Deus, né? Israel. E Jacó foi um homem de muitas lutas, muito sofrimento, de algumas fugas, de muitas viagens, como um nômade, habitando em vários lugares, uma família muito grande, mas com o passar do tempo, percebemos na bela história deste homem de Deus uma guinada no seu relacionamento com Deus. O Jacó, que havia fugido de Canaã, fugido de Esaú, não era mais o mesmo Jacó presente nesta passagem, 20 anos depois. Ele não estava mais fugindo de Esaú, estava se preparando para encontrar com Esaú. O que fez? Orou ao seu Deus, se derramou diante do seu Deus, contou para Deus o que estava se passando em seu coração. Na prática, abriu o coração a Deus. Não é porque Deus o havia abençoado e feito prosperar e feito de Jacó um homem rico que ele abriria mão de buscar a Deus. Não. O momento era crítico. Se pudermos dar um título para esta breve passagem bíblica que lemos, ela pode ser chamada de momento crítico. O texto e o capítulo 32, fica a sugestão de leitura, viu gente? O capítulo 32 e o capítulo 33 de Gênesis. História belíssima, maravilhosa. Fica a sugestão de leitura para contextualização. O texto todo supõe aflição, medo mesmo, acerto de contas à vista. Todos corriam risco de morte. Era assim que se encontrava o coração do Jacó, coração que ele abriu para o seu Deus. Dê uma olhada no versículo 6 do capítulo 32. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. 400 homens. No lugar de Jacó, qualquer um de nós pensaria: Esaú não está para brincadeira. Esaú não está vindo com ar amistoso. 400 homens com ele. O risco era grande, o momento era crítico, a tensão estava no ar, medo. Então Jacó orou. Que coisa linda, né, gente? Em meio ao medo, em meio à aflição, em meio à tensão, Jacó orou. E nós podemos fazer isso. E todos aqueles que invocam o nome do Senhor podem fazer isso. Sabem o que aconteceu? Deus ouviu. Deus ouviu o aflito Jacó. Sabemos como esta história terminou. Sabemos como terminam as histórias regadas em oração. Sabemos o que significa a oração.
O encontro entre os irmãos foi de abraços e beijos e choro de emoção. Eu acho que vale a pena nós lermos o capítulo 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. É assim a vida de oração, a vida piedosa, aos pés do Senhor, o coração aberto diante de Deus. Dá nisso. Inclusive, Jacó e Esaú estiveram juntos sepultando o velho Isaque, o pai deles. Reconciliados, juntos, responsáveis pelo sepultamento do pai, presentes neste momento familiar de alto valor para os povos do Oriente. Por quê? Porque Jacó orou. Mas antes deste belíssimo encontro de beijos e abraços e choro de emoção, 20 anos depois, né? Mas antes disso tudo, Deus tratou com Jacó. A oração do pai do povo de Israel extrapolou os limites da razão. A oração que nós lemos agora há pouco, capítulo 32, de 9 a 12. Uma oração curta, mas uma oração que mexeu com Deus. Deus veio ao encontro de Jacó para um confronto. Deus veio tratar Jacó. Deus veio curar Jacó. Deus veio mudar a vida, o nome, a história de Jacó para sempre. Deus o marcou física e espiritualmente. Depois, leiam com calma este capítulo 32 e o 33. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Neste capítulo 32 de Gênesis, aparece pela primeira vez na Bíblia o nome Israel. Sabem quantas vezes aparece em toda a Bíblia o nome Israel? Cerca de 2.300 vezes. Olhem, percebam isso. O nome Israel aparece em toda a Bíblia cerca de 2.300 vezes. Sabe quando este nome apareceu pela primeira vez? Aqui, neste capítulo 32. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Olha a magnitude disso. Olha a grandeza disso. O homem que teve o nome mudado e que se tornou o pai do povo de Israel, povo ao qual pertence o nosso Senhor e Salvador Jesus. Jacó, agora Israel, nome mudado por Deus, por causa de uma oração, por causa da aliança, da promessa de Deus. Deus veio ao encontro de Jacó, tratá-lo e mudá-lo para sempre. Coisas extraordinárias acontecem quando abrimos o coração para Deus, quando nos derramamos diante de Deus. Às vezes nós não temos ideia, mas coisas extraordinárias acontecem. A oração de Jacó foi notável por sua beleza, sinceridade e teologia. Vamos ver rapidamente aqui algumas coisas. Capítulo 32, versículo 10.
menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Reconhecimento das bênçãos, ou seja, gratidão, reconhecendo que ele não tinha nenhum mérito pessoal, portanto estamos falando aí da graça e da misericórdia de Deus. Jacó viu em Deus a fonte inesgotável de todo o bem. Ele reconhece que ele não era ninguém quando partiu para a Mesopotâmia e que Deus havia feito tudo por ele. 20 anos depois, ele havia formado uma grande família e havia prosperado e enriquecido. Sabia que toda a sua prosperidade vinha de Deus, em todos os aspectos: prosperidade familiar, física, emocional, espiritual. Versículo 11. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Ele deu nome para Deus. Ele contou para Deus. Ele abriu o coração para Deus. Derramou-se, rendeu-se. Disse para Deus que estava com medo. Sabem de uma coisa, irmãos? Nós não devemos ter medo de dizer para Deus que estamos com medo. Não tenhamos medo de dizer para Deus que estamos com medo. Foi exatamente isso que Jacó fez. Deu nome, deu endereço, deu tudo. Deu a ficha corrida, a folha corrida inteirinha para Deus. Senhor, eu estou com medo do meu irmão Esaú. Não podemos tergiversar em nossas orações. Nada de rodeios, irmãos. Abramos o coração. Deus quer ouvir tudo que a gente tem para dizer. Embora Ele conheça nossos dramas, nossas agruras, nossas carências, Ele quer nos ouvir e nós podemos dizer tudo para Ele em oração. E o versículo 12. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó finaliza a sua oração evocando a promessa que o Senhor havia feito a ele. Na oração, nós podemos dizer a Deus o que ele nos diz em sua palavra. Na oração, podemos dizer a Deus o que ele nos diz em sua palavra, o que ele nos promete em sua palavra. Jacó achou que passaria só a noite. Vamos ler os versículos 22 a 24? Capítulo 32. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só entre aspas, porque Deus estava com ele. Deus veio ao seu encontro. Por quê? Oração respondida. A oração foi respondida. Deus está conosco, ainda que tenhamos medo, ainda que o perigo seja de morte. Deus está conosco. Oremos sempre. Confiemos na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Confiemos
em Deus, porque Ele está conosco sempre. Esta história terminou bem, terminou em paz, terminou com reconciliação. O medo deu lugar para o choro de alegria. A aflição deu lugar para o abraço. O pavor deu lugar para o beijo. E aquele que se chamava Jacó teve o seu nome, a sua história e a sua vida mudada para ser o pai de Israel. Pela primeira vez é pronunciado o nome Israel em toda a Bíblia, e foi justamente por causa de uma oração. Oremos sempre. Vamos orar sempre, porque Deus está conosco, haja o que houver. E que Deus nos abençoe, que Deus ouça as nossas orações. E nós vamos cantar pensando nesta história, pensando primeiramente em Deus, é claro. Vamos cantar aquele cântico Me Derramar, porque foi exatamente isso que Jacó fez. Ele abriu o seu coração a Deus. Vamos abrir o nosso coração a Deus, cantando este cântico, Me Derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro o meu coração. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso,
ao sentir o teu toque. E literalmente, Deus tocou em Jacó. A história diz que na luta entre ambos, Deus tocou em seu nervo ciático e Jacó ficou com esta marca para sempre. Mas é claro que o grande toque foi em seu coração. Que Deus toque em nossas vidas, conduzindo-nos, abençoando-nos e que nós o busquemos de todo o coração. Vamos orar? Nós temos motivos de gratidão, temos também súplica, clamor diante de Deus. Nossa gratidão sempre pela igreja, pela nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, pelos pastores, os ministérios da nossa igreja, pela obra missionária, pela evangelização, pela distribuição da palavra. Graças a Deus. Sempre sejamos gratos por isto. Gratidão pela provisão e sustento que temos recebido de Deus e proteção também. Deus tem nos preservado, tem nos guardado, tem nos protegido. Os nossos irmãos Gilson e Cleide agradecem a Deus pela recuperação da Júlia, que passou por uma cirurgia. Gratidão, graças a Deus. Pedidos de oração, temos alguns aqui. Nós recebemos da irmã Zélia um pedido de oração pelo senhor Luiz Eurico. Ela pediu para nós incluirmos este nome na lista de oração. Então, vamos nos lembrar, Luiz Eurico está com um problema grave de saúde. Estamos em oração também pela recuperação da nossa irmã Andréa Vorp, que passou por uma cirurgia. Oremos pelo Gabriel Santana, o Wilson, Tata, demais enfermos. Vamos orar pelos idosos, algumas famílias passando aí por período de luto, desempregados, há pessoas, algumas nós conhecemos, algumas pessoas enfrentando aí o desemprego. Oremos por isso. Vamos orar pelas autoridades públicas da área da saúde, especificamente orar pelos responsáveis pela saúde pública. Que Deus os abençoe. Nós sempre também nos lembramos dos irmãos que trabalham em serviços essenciais. Hospitais, laboratórios, clínicas médicas, consultórios dentários, toda a área da saúde aí, postos de saúde, assistência social, mas também há pessoas que trabalham em outros serviços essenciais. O comércio, por exemplo. Pessoas da segurança pública que estão evidentemente mais expostas. Vamos intensificar nossa oração por eles, pelas famílias, para que Deus proteja a todos. Orar para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para que saibamos tomar decisões corretas no momento correto. Difícil, né? Decisão certa na hora certa. Só Deus pode nos ajudar. Só em Deus nós devemos confiar. Vamos orar juntos? Vamos ter este momento de oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa igreja, tua igreja, teu povo. Graças te damos pelo trabalho desta igreja, por suas famílias, pelos ministérios, pelos pastores, pelas parcerias missionárias. Graças te damos pela
proclamação da bendita palavra a partir desta igreja local, em todas as formas em que isso acontece. Te louvamos, te agradecemos. Te louvamos, Pai, pela provisão, pelo sustento, pela proteção, pela preservação do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos pela recuperação da Júlia, nos alegramos com seus pais. Pedimos a tua bênção, Deus, sobre o seu Luiz Eurico, misericórdia dele, que ele tenha, Deus, a bênção, a graça concedida do Senhor de ter um encontro contigo e de ter curada a sua enfermidade, se assim for do teu agrado. Pedimos a tua bênção, a recuperação da nossa irmã Andréa Volpe, tua bênção sobre o nosso irmão Gabriel Santana, nossos irmãos Wilson, Tata e os demais, todos os demais enfermos. Misericórdia, te louvamos pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor sobre cada um deles. Oramos pela cura, oramos pelo fortalecimento deles. Misericórdia, Deus. Pedimos a tua bênção sobre os idosos, teu sustento, tua proteção, as suas famílias também. Senhor, nos lembramos dos desempregados, de todos os que estão enfrentando tempos difíceis do ponto de vista econômico. Misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre as autoridades públicas da área da saúde, todos os que trabalham e que são responsáveis pela saúde pública, que a tua bênção repouse sobre eles. Senhor, que tu protejas nossos irmãos, nossos amigos e conhecidos que trabalham em serviços essenciais. Proteja-os, livra-os de todo o mal, bem como as suas famílias também. Senhor Deus, nós pedimos a tua bênção sobre todos os que participaram deste Pão das Três. Porventura, alguém que venha acompanhar o Pão das Três mais tarde, posteriormente, que a tua bênção alcance a este também. Te louvamos por este tempo em que o teu povo se reuniu em nome de Jesus para a tua glória, Deus Pai. Graça do Senhor, só podemos reconhecer tua graça em nossas vidas. Portanto, todo louvor, toda honra e toda a glória ao Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando aí mais uma edição do Pão das Três. Amanhã, sexta-feira, se Deus permitir, aqui em nossa página Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook, todos conhecem aí, todos estão convidados, teremos mais um Pão das Três com o nosso pastor Israel Melo. Que todos tenham um final de tarde muito agradável, uma noite agradável nesta quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Deus nos abençoe.